Bom, e falando, nesse jogo nós tivemos um problema sério, uma acusação de racismo, e nós vamos agora ao vivo ao Palestra Itália. Boa noite, Marco Aurélio Souza. Boa noite, Luiz Carlos Júnior. Boa noite aos amigos ligados aí em Cruzeiro e Colo-Colo. Uma acusação de racismo do zagueiro Manuel em relação ao zagueiro Danilo do Palmeiras. Mas primeiro vamos na cronologia correta. No primeiro tempo já teve uma confusão envolvendo os dois jogadores. O Manuel deu uma cabeçada no Danilo. O Manuel do Atlético Paranaense deu uma cabeçada no Danilo, que deu uma cusparada no jogador do Atlético Paranaense. Pela ordem, primeiro a cabeçada, depois a cusparada. No segundo tempo, logo depois da expulsão do Paulo Baier, o Danilo caído no chão, o Danilo foi até o auxiliar Jackson dos Santos e acusou que o Manuel teria pisado no jogador do Palmeiras. Portanto, no segundo tempo, um pisão do Manuel no Danilo, zagueiro do Palmeiras. Nos vestiários, Luiz Carlos Júnior, o Manuel não negou o pisão no Danilo e justificou o pisão da seguinte maneira: ele me chamou de macaco depois da cusparada e por este motivo eu pisei de fato no zagueiro Danilo. Portanto, recapitulando tudo, no primeiro tempo, cabeçada do Manuel, cusparada do Danilo. No segundo tempo, pisão do Manuel, e o Manuel nos vestiários disse o seguinte: recebi uma cusparada e fui chamado de macaco. Manuel e mais um diretor do Atlético Paranaense devem se dirigir a uma delegacia aqui em São Paulo para formular a queixa de racismo. Voltamos aí, Luiz Carlos Júnior. Marco Aurélio, só uma última pergunta para você, muito rapidamente. O Danilo é ex-jogador do Atlético Paranaense. Ele foi companheiro, ele esteve no Atlético ao mesmo tempo do Manuel? Marco Aurélio Souza. Não. O Manuel é formado nas categorias de base do Atlético. O Manuel, perguntado sobre isso, disse o seguinte: não me lembro dele lá, eu deveria estar no juvenil ou no júnior. Portanto, pelas palavras do Manuel, os dois não estiveram no mesmo grupo, não dividiram as mesmas coisas no Atlético Paranaense. Mas enfim, existe por parte do Danilo uma mágoa em relação ao Atlético. No ano passado ele já demonstrou aqui no jogo do Campeonato Brasileiro, e até a direção do Atlético usou isso também aqui nos vestiários, dizendo que não sabe por que esse jogador tem toda essa mágoa do time lá do Paraná. Mas enfim, é algo que não se encerra hoje, tem a queixa e o Palmeiras já teme alguma retaliação, alguma represália, não para o próximo jogo, porque é muito próximo, não deve ter julgamento, mas para a sequência se o Palmeiras se classificar. Luiz Carlos Júnior.